Todo mundo vendo? Sim. Sim, ótimo, ótimo, né? Então eu parei nessa parte, né, para diferenciar aí um resumo das cantigas de amor e as cantigas de amigo. As cantigas de amor, o eu lírico sempre vai ser masculino, já nas cantigas de amigo, o eu lírico vai ser feminino. Nas cantigas de amor, o objeto desejado é a dama, o Miss, minha senhor ou minha senhor. Algumas vezes chamado de senhora também, mas pouquíssimas vezes. Era mais o pronome no masculino mesmo, mesmo se referindo à dama. E é um amor platônico. Ele é idealizado, mas não foi feito para ser realizado. Já nas cantigas de amigo, a mulher sofre pelo amante, tá? Então, são os sentimentos dela tratados no poema. E o amante, o namorado, ele vai ser sempre ausente, porque ele estará em batalha, sendo que o termo amigo é usado para tratar do namorado, para se referir ao namorado. Nas cantigas de amor, a mulher ela quer aquela imagem idealizada, perfeita, impecável, intocada, pura, superior ao homem. Aí daí vem o termo vassalagem amorosa e a coita de amor, que é o sofrimento do amor, o sofrimento do eu lírico pelo amor. Já do outro lado, nós vamos ter uma mulher mais real, já que ela não está lá na corte, tá? A gente está falando da mulher plebeia, a real, a concreta, com qualidades e defeitos e desejos. De um lado, os cantigas de amor vai ser no ambiente palaciano, os palácios, cantigas para os nobres, do outro lado o ambiente rural, tá? As cantigas de amigos já vai ser mais para os feudos, lá nos feudos para os servos, os vassalos. E aí, começamos as cantigas satíricas. Sátira significa o quê, galera? O que é fazer uma sátira? Comédia? Não. Utiliza humor para sátira. Bom, é que, assim, do que eu sei de sátira, utilizo humor para... Como é que posso dizer? Criticar. Exato. Utilizei o recurso da figura de linguagem e ironia para fazer uma crítica. Criticar. E aí a sátira pode utilizar o recurso também do humor, mas não obrigatoriamente, tá? Exatamente. Não, só lembro disso por causa de filmes, Os Simpsons, Ratatouille, filmes assim. Perfeito. Então, são as críticas. As cantigas satíricas são as obras poéticas com forte tom de crítica social. Já vai criticar a sociedade e as personalidades da sociedade. Muito comum no mundo boêmio medieval. O gênero foi praticado por jograis, trovadores que não pertenciam à nobreza, bailarinas e até mesmo alguns fidalgos e membros da igreja. Pouquíssimos membros da igreja, porque a gente já sabe que a igreja medieval ela dominava, tá? Lembra do teocentrismo. Algumas cantigas satíricas gozavam de uma espécie de código de ética próprio. Ali era permitido cantar versos que não seriam admitidos em qualquer outra situação, já que muitas vezes eles usavam palavras chulas nas cantigas satíricas e até mesmo palavrões explícitos. Podemos dividir tais produções literárias em dois grupos: as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. A diferença entre elas é um pouco sutil, tá? E às vezes é até difícil de separar uma e outra. É extremamente sutil. No primeiro caso, as cantigas de escárnio, pode-se dizer que há uma predominância de críticas indiretas, sutis, e jamais os nomes vão ser nomeados. Os nomes das pessoas criticadas vão ser nomeadas, tá? Aquela famosa indireta. Já no segundo caso, as cantigas de maldizer, e aí maldizer em nada tem a ver com lamentação, não, tá? Maldizer é falar mal. Falar mal explicitamente. É uma crítica direta, rude, agressiva, mencionando o nome da pessoa que está sendo criticada para ela saber que ela não é querida. Então vamos lá para as cantigas de escárnio. Nessas cantigas você já sabe que a pessoa que vai ser satirizada, ela não vai aparecer diretamente, tá? Ela é feita de uma forma indireta e vai utilizar muitos duplos sentidos. Para a utilização de duplos sentidos, nessas cantigas de escárnio utiliza-se mais linguagens metafóricas, as figuras de linguagem para fazer esse duplo sentido. Então,
Por ser indireta, ela é cheia de duplos sentidos. As cantigas de escárnio definem-se, pois, como sendo aquelas feitas pelos trovadores para falar mal explicitamente de alguém, por meio de ambiguidades, trocadilhos e jogos semânticos. A cantiga de escárnio exigindo unicamente alusão indireta e velada, para que o destinatário não seja reconhecido. Estimula-se a imaginação do ouvinte, só que mesmo sendo de forma indireta, pelas características, o público vai conseguir entender e perceber ou identificar quem está sendo criticado, tá? Está sendo escarnado, escárnio. Então, olha um exemplo aí. Ai, dona feia, foste vós queixar? Por que vós nunca louvo em me trombar? Mas ora, quero fazer um cantar, em que vos louvarei todavia, e vejo como vós quero louvar, dona feia, velha e sandia. Dona feia, se Deus me pardon, e por haverdes tão grande coração, não vos eu loe em esta razão, pois quero já louvar todavia, e vede mal será a leação, dona feia, velha e sandia. Dona feia, nunca vos eu loei, em meu trombar, pero muito trombei, mas ora já um bom cantar farei, em que vos louvarei todavia, e direi-vos como vos louvarei, dona feia, velha e sandia. Ora, o que está em vermelho aí, o que está destacado em vermelho, é propriamente dito a característica das cantigas de escárnio. Então, descreve a mulher como sendo feia, velha, louca, mas em nenhum momento colocou o nome da mulher. Só que o que está destacado de azul já é uma característica do trovadorismo. Que característica é essa, gente? Que a gente percebe que é da primeiro movimento literário aí da Idade Média, da Idade das Trevas. Se Deus me perdoa. Essa parte que está de azul aí representa o quê? Se Deus me perdoa, se Deus me perdoar, é uma característica do teocentrismo. Isso mesmo, João Gabriel, do teocentrismo. Ora, a igreja não mandava nessa época? Tudo não girava em torno dela? Não era Deus no centro do universo? Então, obrigatoriamente, as pessoas falavam muito sobre Deus e acabavam escrevendo também. Teocentrismo. É por isso que eu falo que a característica nossa, da nossa época agora, muitos textos escritos, daqui a 100 anos, a gente vai encontrar muitas características e palavras que vai fazer as pessoas saberem que nós estamos passando por uma pandemia. Tá? É assim que a gente vai identificando as características das escolas literárias, dos períodos literários. Perfeito. Aqui nós temos o português mais arcaico, tá? O galego-português. Então vocês perceberam que a linguagem ela é mais diferente. Em alguns momentos a gente não consegue entender bem, parece até outra língua, mas em outras palavras continua do mesmo jeitinho que até hoje nós escrevemos e lemos, tá? Que a gente conhece. Então é uma linguagem do século XII, século XIII, e ainda tem palavras que, mesmo passando por essa evolução, tá do mesmo jeito. Fale. Em outras palavras, é um português mais Portugal antigo do que o nosso português aqui brasileiro. Exatamente. Esse galego português aí já é a primeira evolução do latim. Só que, olha aí, até chegar no português brasileiro moderno, olha os séculos que se passaram e ainda assim tem palavras que continuam com a mesma raiz, tá? Então, é a nossa identidade. É por isso que eu falei que estudar literatura é meio que um trabalho de arqueologia também. Fazer o quê, professor? Afinal, a gente do latim, do gaulês, ainda vem uma raiz indígena, outra raiz africana, e uma raiz por aí vai. E assim por diante. Olha um outro aí, exemplo de cantigas de escárnio. De um certo cavaleiro sei eu, por caridade, que nos ajudaria a matar da saudade, deixai-me que vos diga em nome da verdade, não é rei, nem é conde, mas outra potestade,
que não direi. Esse é de Pero Ponte, ou seja, de um certo cavaleiro sei eu. Ele deixa aí, ó, subentendido, ele não coloca explicitamente quem é que está sendo criticado. E aí, logo em seguida, ele critica, não é rei, nem é conde, mas outra potestade. Quer dizer que ele se sente muito, mas na verdade ele não é nada. Então, está sendo criticado. São as primeiras críticas sociais, textos de críticas sociais. Agora, as cantigas de maldizer. Então, através delas, os trovadores faziam sátiras diretas, chegando muitas vezes a agressões verbais. Em algumas situações, eram utilizados palavrões. O nome da pessoa mais satirizada podia aparecer explicitamente na cantiga ou não. Trovas não fazeis como o Provençal, mas como Bernaldo, o do Bonaval, o vosso trovar não é natural. Ai de vós, como ele e o demo aprendestes, em trovardes, mal vejo eu o sinal das loucas ideias em que empreendestes. Então, aqui, geralmente, essas cantigas de maldizer, muitas vezes, eram um duelo de trovadores. Um falava mal do outro, um ofendia o outro, um chamava o outro para brigar. Essas devem ser são bem mais ofensivas. Claro que para nós, século 21, 2020, não parece nada demais, porque a gente usa um tom bem mais agressivo hoje em dia. Mas para aquela época, aquele período, isso era bem ofensivo mesmo, tá? Ofendia a honra. Chega pra alguém chamar de pecado. Chega alguém e falar, sou pecador. Alguém aqui já viu aí disputa de rap? Todo mundo já viu desse na escola. É mais ou menos isso, tá? Eram as cantigas de maldizer, são as cantigas de maldizer da nossa época, um disputando com o outro, um chamando o outro para briga. Então aqui, ó, mas como Bernaldo, o de Bonaval, aí já descreve o nome da pessoa para ela saber que é dela mesmo. O vosso trovar não é natural, ou seja, a trova, o poema dele, ó, não é bom não, não é natural não, já começa a falar mal explicitamente. Olha o outro exemplo. Maria Pérez se manifestou no outro dia cá por muito pecador. Então, aqui já está falando mal da pobre da Maria Pérez, tá? Não sei se é pobre não sei se ela está merecendo, mas ela vai saber com certeza que é para ela, porque tá aí, ó. Se sentiu, e logo a nosso Senhor, por meteu pelo mal em que andou, que teves um clérigo a seu poder, pelos pecados que lhe faz fazer, o demo com que Sheila sempre andou, manifestou-se, cadiz que se achou, pecador muito e porém rogador, foi logo a Deus que a teve por melhor, de guardar a ela cá o que aguardou, e mentre viva, diz que quer ter um clérigo com que se defender, possa do demo que sempre guardou, e pois que bem seus pecados cantou, de mortoou velar, gran pavor, e desmolnar ou ela gran sabor, e logo que entrou, um clérigo filhou, e dele a cama em que sol jazer, e diz que aterrar mentre viver, e esta afã todo por Deus filhou, e pois que sete preito começou, antes eles ambos houve grande amor, entre elas sempre e o demo a maior, ataque ser balteira confessou, mas pois que viu o clérigo cair, entre eles ambos ou ia perder, o demo desquecela confessou. Então, além de explicitamente colocar aí a Maria Pérez, então ela já está enrolada aí porque o nome dela está aparecendo. A gente consegue perceber as características da época. Tem muitos detalhes aí que lembram o teocentrismo. A todo momento eles estão clamando a Deus, eles estão invocando a Deus, ou eles estão falando dos pecados. Seria aí a influência religiosa. Hoje em dia é só um palavrão e realmente hoje em dia é um palavrão e a internet travou bem na hora da aula de literatura. Eu cheguei 15 minutos. Não tem problema não, Ana. Então, daqui a pouquinho eu posto no grupo, posto na plataforma e pode ver depois. Tamanho do texto que as pessoas faziam para Alisson, as pessoas utilizavam mais. Eu tenho para mim que daqui a 100 anos as pessoas nem vão estar mais falando, porque a preguiça é tamanha que, ó, vossa mercê, vós me ser, você, se,
E eu já vi as pessoas escrevendo, vocês jovens, escrevendo na internet só o C, tá? Para se referir a você. Então, daqui a pouco, eu não dou 50, 100 anos para os seres humanos esquecer como é que é falar e escrever, tá? Vai estar só assim. E aí, nessa época aí, é chamar para briga. Maldizer é falar mal escancaradamente, tá? É botar a honra da pessoa lá no chão, na lama, pegar a cara da pessoinha e esfregar no asfalto. E aí, para a gente finalizar, as cantigas do trovadorismo. Então, no trovadorismo, contexto histórico, feudalismo, campo, início do século XI, século XII até o século XV, tá? Final do século XIV, início do século XV. A estrutura vão ser as cantigas, em dois grandes grupos. As cantigas são textos musicalizados, foram feitos para serem cantados e acompanhados de instrumentos musicais. Os menestréis são aqueles que vão escrever as cantigas e os trovadores, tá? Sendo que os trovadores fazem parte da nobreza, majoritariamente homens trovadores, e vão recitar as cantigas. Também serão os homens que vão recitar. Lá nas características principais, resumão, trovadorismo, criado para ser entretenimento da corte. Quem é que nunca viu um filme de época em que tinha lá o bobo da corte fazendo piruetas com bolas e não sei o que mais na frente do rei e da rainha? Tem também, ó, os trovadores que eram contratados para entretenimento da corte, da nobreza, tá? Era para isso que servia. Danilo, é um pouquinho difícil ler assim, mas como eu expliquei para vocês, mesmo sendo galego-português, algumas palavras de fato a gente sente muita dificuldade, não consegue traduzir, mas outras, mesmo passando séculos de evolução, a gente consegue identificar e outras não mudaram, permanece a mesma. Então, é aí que a gente vê a característica, a identidade, a nossa origem, língua portuguesa brasileira moderna. Eu acho bacana estudar a origem da língua portuguesa. Voltando para as características, explora o amor entre os servos e os nobres, vassalagem amorosa, mas também tem a vassalagem dos servos para os nobres em questão de política e economia. Texto mais subjetivo. No lírico, nós temos as cantigas de amor, o eu lírico obrigatoriamente masculino, e vai tratar muito do amor cortês, que é o homem se rebaixando diante da amada idealizada. Um amor platônico, não foi feito para ser realizado mesmo, porque muitos trovadores eram contratados para criar essas cantigas de amor para damas casadas, apenas para serem cortejadas mais como forma de enaltecimento e não como sentimento amoroso mesmo. E as cantigas de amigo, em que o eu lírico vai ser feminino, vai tratar do sentimento da mulher pelo seu amado e vai ser uma cantiga mais sensual e erótica, já que a mulher não é mais idealizada, aí é uma mulher real. Do outro grupão, nós temos o satírico, tá? As cantigas de escárnio é uma crítica indireta, não se identifica a pessoa a ser criticada, tá? Características cotidianas. E as cantigas de maldizer, aqui o bicho pega, porque é uma crítica totalmente direta, a pessoa vai ser identificada para ela saber que o nome dela tá na lama, e é uma linguagem mais explícita, sendo que as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer já são os primeiros textos criados para retratar aí algum problema, alguma crítica social ou crítica de personalidades importantes da sociedade, tá? Agora a gente vai entrar no tananana, novelas de cavalaria. A gente vai ver todas as escolas literárias. Então, João Gabriel, até o terceiro ano, vocês passam por todas as escolas literárias. No primeiro ano, a gente começa com o trovadorismo, que é o primeiro movimento literário. Não é ainda considerado uma escola literária em si, mas é o primeiro movimento literário. Depois a gente vai para o humanismo, classicismo, barroco e arcadismo. Então, até o primeiro ano é até o arcadismo e a gente vai ver tudo, 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 tudo. As pessoas cantavam para se ofender? Sim, as pessoas cantavam para se ofender. Essas cantigas satíricas, tá? As cantigas satíricas eram para ofender mesmo. Só que a de escárnio era uma ofensa mais indireta, tá? Sabe assim, sabe aquela menina do sexto ano, do primeiro ano G, de cabelo assim? Pois é, né? Aquela menina, então, era indireto. Já de maldizer, não. Eu falava, fulano da turma tal fez isso, isso, isso. Não gosto dela. Era o rap do século XII. Então, tecnicamente, a gente só tinha sofrência e insultos?
Sofrência e insultos. Sofrência e rap, tá? Qual escola literária cai mais na prova do PAS? Cai muito barroco na prova do PAS. Ano passado, eu trabalhei em sala o mesmo poema que foi cobrado na prova do PAS, tá? Então, cai muito barroco. Cai um pouco, assim, desse início, trovadorismo, cai muito barroco. Então, no barroco, eu levo mais aulas com os alunos para a gente interpretar mais poemas barrocos, tá? Mas a gente vai ver tudo aqui, beleza? Então, vamos agora para as novelas de cavalaria? Tarararã. Primeiro, as novelas de cavalaria, elas também são chamadas de romances de cavalaria. Então, tanto faz um nome quanto o outro, está tratando do mesmo gênero textual. Correspondem a um gênero literário que vigorou durante o período da Idade Média, assim como as cantigas. Movimento literário chamado de trovadorismo e humanismo. Então, o final do trovadorismo vai ser o humanismo, que a gente vai entrar também mais adiante. Foram desenvolvidas durante os séculos X ao século XV, mais ou menos, surgindo provavelmente na França e na Inglaterra, tá? Então, dos textos da França, das novelas de cavalaria da França e da Inglaterra, elas foram traduzidas para os outros lugares, para os outros reinos, as quais estão reunidas no conjunto de prosa medieval. Prosa, vocês já sabem, são os textos de linha corrida. Além da prosa, a poesia palaciana foi também produzida durante o período medieval, o medievo. Então, no período medieval, a gente tinha as poesias palacianas, que eram as cantigas, e as prosas medievais, as novelas de cavalarias e outros gêneros que eu vou mostrar para vocês. As novelas de cavalaria são narrativas derivadas de poemas épicos e das canções de gesta, ou seja, surgem da poesia medieval e, por serem longas, foram sendo escritas em prosa. Como eram poemas muito longos, eles começaram a ser escritos em textos corridos. Além de Inglaterra e França, elas tiveram forte presença e foram popularizadas em Portugal, Espanha e Itália. São, portanto, narrativas típicas do período medieval, divididos em capítulos, e sua principal característica são os relatos das aventuras fantásticas, dos destemidos, heróicos, bravos, guerreiros, leais e honrados, cavaleiros errantes medievais, os quais enfrentavam diversas batalhas, sem se queixar, sem deixar de lado o amor que tinha por suas belas donzelas e o seu temor que tinha a Deus, a igreja medieval. Tá? As palavras Cavaleiros vs Dragão? Isso. Assim, a principal missão desses cavaleiros era estabelecer a justiça no mundo e adquirir a sua glória. Enfrentavam diversos monstros, lutavam em batalhas, prendiam reis injustos durante o percurso que faziam. No entanto, a história geralmente terminava de forma trágica. Ele morria em nome de Deus, tá? Ele se doava, ele se sacrificava em nome de Deus, porque ele era honrado, ele era a personificação do homem puro, sem pecado. Muitas dessas histórias dessa época, desses romances de cavalaria, foram inventados e alguns foram de fato reais. Só que olha o detalhe aí embaixo, tá? Não há nessa época nenhuma novela ou nenhum herói português. Todas as novelas de cavalaria que foram para Portugal foram traduzidas do francês ou do inglês para Portugal, tá? Infelizmente, a gente não tem nenhum herói medieval português, muito menos brasileiro. O Brasil foi descoberto séculos depois e a gente ainda veio escravizado. Mas vocês vão ver, lá quando vocês estiverem estudando o romantismo, acho que na primeira geração, ou na segunda geração, que o romantismo tem 3 gerações, que como a gente não tinha nenhum herói medieval, nenhum herói das cavalarias, e a gente precisa de uma figura heróica, a gente transforma o índio nesse herói brasileiro. Tá? É tipo aquelas pessoas que batalhavam em cima dos cavalos com lança, exatamente, com aquela armadura toda suntuosa, e fala em nome de Deus, e saía perseguindo os mouros. Sempre os mouros. Pois é, né? E pensar que a gente teve 5 cruzadas, ou melhor, foram 8,
E de 8, apenas 3 deram certo. Enfim, né? As novelas de cavalaria são classificadas em 3 momentos. O ciclo bretão, ou chamado de arturiano, pois foram narrativas aí desenvolvidas na Inglaterra, onde o rei Arthur e os seus cavaleiros da Távola Redonda eram figuras centrais das narrativas. Então se escreveram muito sobre os feitos do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Excalibur, Merlin, Morgana, tudo dessa época aí, tá? Do ciclo bretão, ou chamado de Dama do ciclo Lago. arturiano. Aí depois teve o ciclo carolíngio, onde Carlos Magno e seus cavaleiros, chamados de 12 pares da França, eram muito retratados, eram figuras centrais das suas narrativas. Então, do bretão, a gente está lá em Bretanha, no reino da Bretanha. O ciclo carolíngio já é o reino da França. E, por fim, depois passado o ciclo carolíngio, tivemos o ciclo clássico, ou greco-latino, onde as narrativas apresentadas eram em torno de personagens da antiguidade clássica, tá? E aí, dos 3 ciclos que agrupavam as novelas de cavalaria, segundo o herói central e a ligação dos fatos, somente a matéria da Bretanha, o ciclo bretrão, chamado ciclo bretrão ou arturiano, teve grande popularidade em Portugal, no Reino de Portugal, gerando a primeira grande obra de prosa literária luso-medieval. Luso, referência a Lusitânia, Portugal. A tradução feita do original francês de A Demanda do Santo Graal, tá? Vem lá do ciclo bretão. O grande romance da busca, demanda do cálice sagrado, o Santo Graal, que continha as últimas gotas do sangue de Cristo recolhidas após a crucificação, na taça de que se serviria na última ceia e que só seria encontrada por um homem de pureza angelical. Então, isso foi o que mais se popularizou no Reino de Portugal. Aí eu coloquei para vocês uma imagem. Essa imagem, de fato, é a pintura dessa época, tá? E retrata a mão de Lancelot, ergue-se do lado para segurar a espada do rei Arthur, em ilustração inglesa do século XVI. Então, essa ilustração é do século XVI, um episódio das novelas arturianas que eram conhecidas em Portugal desde o século XIII. E aí, só quem era puro de coração e honrado conseguiria erguer essa espada, para vocês verem como isso foi popular, e é popular até hoje, porque até hoje Hollywood bebe dessa fonte para criar novas obras cinematográficas, e a gente adora ver essas obras cinematográficas. Lançou até uma série agora. Século XIII, Netflix. século XI, até hoje em dia, a gente continua sendo influenciado por essa literatura, para vocês verem como isso é importante. Características das novelas de cavalaria. As principais características das novelas de cavalaria são narrativa extensa e dividida sempre em capítulos, marcadas pela tradição oral, porque a gente está falando de um período da Idade das Trevas, escuridão e ignorância. Temas heróicos e mitológicos, sempre. Relato dos acontecimentos históricos. Caráter místico e simbólico, tá? Bruxas, magos e assim por diante. Monstros, aventuras fantásticas e situações dramáticas, visão teocêntrica, sempre em nome de Deus e depois do rei. Deus no centro do mundo. Os personagens são os cavaleiros, os heróis, as donzelas, as princesas, as rainhas, os monstros mitológicos. Sublimação do amor profundo. Também será retratado o amor cortês e a idealização da mulher, só que com detalhe. Lá na Cantiga de Amor, era um amor platônico, idealizado, mas não feito para ser alcançado. Aqui não, tá? O cavaleiro, ele vai querer concretizar o amor, vai querer conquistar e se casar com a donzela. Geralmente, ou ele mata o marido dela, ou acontece alguma coisa com que ela tava. Geralmente o que acontece é algo trágico, né? Mas, enfim, ele é o herói. Exemplos da novela de cavalaria. As principais novelas de cavalaria que se tem esse conhecimento são a do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, Demanda do Santo Graal, Amades de Gaula, e aí eu consegui encontrar para vocês uma imagem, ó, dessa época aí, da retratação da obra de Amades de Gaula, para vocês verem como é que era retratado. O Palmerian de Oliveira, o Palmerim de Inglaterra, Olivante de Laura, a Crônica do Imperador Glaurimundo, Espelho de Príncipes e Cavaleiros,
Alcacino e Nicoleta, o Memorial das Proezas da Segunda Távola Redonda, Tablante de Ricamonte, Tirante o Branco. Essas são as principais, mas há outras. Principais escritores das novelas de cavalaria. Agora eu já não estou falando mais das cantigas, estou falando das novelas de cavalaria. Ainda que muitas novelas de cavalaria tenham sido de autorias desconhecidas, a maioria aí é de autoria desconhecida, segue abaixo alguns escritores que foram identificados e muito importantes. João de Lobeira, Jorge Ferreira de Vasconcelos, Francisco de Moraes Cabral, Marion Zimmer Bladem, Bernard como eu não sei falar inglês, Thomas e T.H. White. Então, olha aí, João de Lobeira, Jorge Ferreira de Vasconcelos, Francisco de Moraes Cabral. A gente está falando do século XII, século XIII, século XIV. E ainda assim, esses nomes são nomes comuns para nós. Porque a nossa origem não mudou muito. Essas novelas eram apresentadas por onde? Elas eram também apresentadas na corte para os nobres, tá? E jograis. Malta, poxa, que preconceito, preconceito isso mesmo. Tipo, então vamos continuar. Vamos começar lá pelo ciclo bretão ou arturiano, que até hoje tem muita importância literária na nossa vida. Fazer o quê? Todo mundo querer erguer Excalibur. Uhum. O ciclo bretão compreende 3 fases. O livro de José de Arimateia, em que se narra a história daquele que recolheu o sangue de Cristo crucificado e lhe deu um novo sepulcro. O Merlin, cuja tradução se perdeu, e a Demanda do Santo Graal, traduzida do francês no século XIII, considerado o mais antigo texto português em prosa literária, ainda que não original, já que o original era em francês, tá? Foi traduzido para o português. A tradução, em estilo falado, destinava-se a ser ouvida e não lida individualmente. As interpretações ao ouvinte, a influência dos diálogos, a abundância de interjeções exclamativas e o ritmo cantante e redondo são típicos de textos destinados para a leitura em público, para fazer o público ficar emotivo. Ressaltam-se a perfeita influência da prosa do tradutor, a regularidade, a boa ordenação sintática, a maleabilidade de seu estilo, que se adapta tanto às narrativas movimentadas de combates como às longas tiradas oratórias. Com a tradução de A Demanda do Santo Graal, pode-se dizer que a prosa portuguesa já estava mais apta para a criação de obras originais, tornando-se um instrumento linguístico adequado à narrativa, não apenas ficcional, mas também à narrativa histórica. Continuando o ciclo bretão arturiano. No mesmo meio palaciano em que se apreciava e colecionava a poesia lírica trovadoresca, circulavam inúmeros relatos de aventuras de amor e cavalaria. A matéria da Bretanha, difundidos em poemas jogralescos, então eram jograis, que recitavam, e finalmente fixados em prosa. Dom Diniz e os poetas seus contemporâneos aludem com frequência a personagens românticos, aludem a fazer alusão, fazer referência a personagens romanescos como Tristão e Isolda, Merlin, Flores e Branca Flor. O nobiliário de Dom Pedro apresenta a genealogia do rei Arthur e os fatos notórios de sua vida até seu desaparecimento. Os 5 lais que iniciam o cancioneiro da Biblioteca Nacional são traduções de poemas da matéria cortês e sentimental, dos quais 3 se referem a Tristão. Então, o profetismo sebastianista, que é a esperança de novos tempos que seriam inaugurados pela chegada de um predestinado, as lendas fantásticas e o sentido de fidelidade amorosa são algumas das incontáveis manifestações da matéria da Bretanha na cultura e na literatura portuguesa. Então, vocês percebem que quando esse ciclo bretão e arturiano passa a fazer parte do reino português, começa a se adaptar e a modificar alguns detalhes, tá? Passa a ter mais identidade portuguesa. Até aqui, tranquilo? Alguma dúvida? Não, até. Na verdade, tá sendo até bem interessante. Tá. O João Gabriel perguntou se as novelas eram em volume único ou em partes. Eram divididos em capítulos. Ciclo carolíngio.
O ciclo carolíngio uma representação mais perceptível em Portugal, tá? Especialmente os relatos poéticos recolhidos por Almeida Garré, em seu romanceiro e alguns nomes próprios de personagens incorporados pela tradição. Valderinos, Betrão, Roldão, Alda e outros. O herói do ciclo é Carlos Magno, com seus 12 pares de França, na luta contra os árabes e os saxões, mais uma vez aí, na luta contra os mouros. Pertence ao ciclo carolígio a Crônica de Mainete, a Crônica de Turpin e a Canção de Rolando, do século XII, obra-prima do ciclo, em que se narram o desastre dos desfiladeiros de Roncesvalles e a morte de Rolando. Suas novelas são eminentemente belicosas, às vezes sanguinolentas, ou seja, muito sangrentas e muito violentas. Belicoso vem de bélico. Bélico é guerra, tá? Significa guerra. Então, Morte, fortemente caos, destruição. isso. É uma novela que trata muito, tem um tema muito forte de guerra, de combate. Aí, por fim, entra-se no ciclo clássico, tá? No ciclo mais greco-latino. O que seria esse ciclo clássico? Sem grande repercussão em Portugal, já não teve aí grande aceitação em Portugal, as novelas desse ciclo giram em torno do cerco de Troia e das gestas de Alexandre Magno, transportados para a Idade Média, os lugares e os heróis da antiguidade, medievalizados em seus hábitos e psicologia. Destacam-se neste ciclo o Romã de Tebes, o Romã de Troia e o Romã de Alexandre. Romã significa romance. Romance de Tebes, romance de Troia e romance de Alexandre. Romance é a narrativa, tá? E aí, nesse último, romance de Alexandre, é a forma com que foi escrita o último, tá? O romance de Alexandre foi escrito em versos de 12 sílabas. Foi aí que surgiu o verso alexandrino, tá? Eram versos que possuíam exatamente 12 sílabas poéticas. E nós estudamos a diferença de sílabas gramaticais para sílabas poéticas. Foi nesse período aí que surgiu as sílabas poéticas, os 12 sílabas poéticas e o verso alexandrino. Então, olha aí, ó, bem antigo e até hoje permeia os nossos estudos, a nossa sociedade, a nossa vida, porque até hoje a gente estuda sobre isso, tá? E até hoje os poetas, eles têm que saber disso para poder escrever. A tradição lusa, ou seja, a tradução portuguesa, sempre que tiver a palavra lusa, está se referindo à Lusitânia, Portugal. Incorporou desse ciclo a lenda da fundação de Lisboa por Ulisses e algumas passagens do nobiliário de Dom Pedro. Aí vocês vão saber o que é esse nobiliário. A prosa medieval, portanto, ela vai ser classificada entre as novelas de cavalaria, que vocês já sabem, também chamadas de romances de cavalaria, em que os escritores medievais vão explorar sempre os temas heróicos e mitológicos. Alguns aspectos místicos e amorosos surgirão nas histórias e façanhas dos belos heróis e de seus cavaleiros andantes, divididas sempre em capítulos, em que a consolidação dos feitos do herói é intercalada pela busca do amor pela sua amada, tá? Pelo seu amor pela sua donzela do medieval. Mas também, nessa época, teve outras prosas, teve outros textos escritos, as agiografias, os nobiliários e os cronicões. O que seriam essas agiografias? As agiografias representavam os textos em prosas que relatavam a vida e a biografia dos santos da igreja medieval. Eram narrativas muito comuns, uma vez que durante o período da Idade Média, a religiosidade fazia parte da vida das pessoas. Mais uma vez, aí a influência do teocentrismo. Já os nobiliários, também chamados de livros de linhagem, focavam nas características genealógicas dos nobres, ou seja, na estrutura hereditária da família. Por exemplo, os bisavós, os avós, os pais, os filhos, que constituíam a família da nobreza, dos nobres, nobiliário dos reis, dos fidalgos, dos cardeais e assim por diante, todos aqueles que faziam parte da nobreza.
no período do medievo. Além da estrutura familiar, esses textos relatavam as façanhas, as riquezas e conquistas de alguns elementos da família, tá? Destacando aí o que havia de melhor da nobreza, de alguns feitos de alguns nobres, tá? E por último, nós vamos ter os cronicões. O nome já revela que os cronicões eram crônicas, ou seja, textos em prosa que focavam os aspectos contemporâneos da história medieval de maneira cronológica, assim como acontece do início ao fim. E aí eu deixei bem sutil uma imagem de fundo. Essa imagem de fundo é uma representação gráfica de qual desses textos medievais, dessas prosas medievais, representa graficamente aí uma novela de cavalaria, uma hagiografia, um nobiliário ou um cronicão? Tá bem sutil, deixei mais claro. Valendo ponto extra. Quem dá mais? Novelas de cavalaria? Uma novela que chama Novela de Cavalaria? Então vamos parar para ver? Essa imagem aí, apesar dela ter, como ela fazer parte do fundo, ela está mais clara, tem a imagem de Jesus Cristo acima, rodeado de santos e seus apóstolos e seus santos ao redor, tá? Então tem um tema fortemente teocêntrico. E aí é um exemplo gráfico da hagiografia, que vai revelar, vai ser uma prosa sobre a vida ou biografia dos santos, narrativas mais religiosas. Então, é uma representação de uma hagiografia. O João Gabriel meio que acertou, porque ele escreveu e colocou um ponto de interrogação. Então, ele estava me perguntando. Meio certo. Lana, não dá para ver direito, porque eu deixei bem claro mesmo, tá? Tá bem clarinho. Estava bem confuso, bem clarinho, porque também ia atrapalhar as palavras. Eu deixei de fundo, mas é um exemplo da época de uma hagiografia. Para compreender melhor a prosa medieval, segue abaixo um exemplo de um cronicão. Então, eu consegui achar para vocês um exemplo de um cronicão lá do português que eles usavam, tá? As Crônicas Breves de Santa Cruz de Coimbra. Esta e a relembrança de reis que foram destes reinos de Portugal e do Alguari, desde o começo do Conde Dom Arquirim até presente era, que ora e corre do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, de 1429 anos. 1429 anos foi o ano que nasceu. A qual relembrança serve a prol, porque muitas vezes mostram perante el rei, nosso Senhor, e perante seus juízes, algumas doações e outras escrituras, que fazem primeiro dos direitos e coisas de coroa dos reinos, fazendo tais cartas de doações e escrituras, menção que foram outorgadas por um rei, o qual, segundo a dada dessas escrituras já era afinado, e para tirar estas dúvidas aproveitam muito estas eras, porque em elas faz menção quando cada um rei começou a reinar, e quando se finou, e onde já sepultado. E estas eras foram escritas certamente sabendo primeiro a verdade do que em elas é conteúdo, as quais aqui são escritas na maneira que se segue, e por elas logo se pode saber a escritura que não for verdadeira. Ou seja, essa crônica aí está falando de algo, de um feito realizado pelo Conde Dom Arquini. Então, eram textos que simplesmente era para enaltecer uma personalidade da nobreza. Parece aquelas pinturas do teto do castelo antigo. Tava confuso porque já o galego português, tá? Ainda não é o português de Portugal antigo, não. É mais antigo que o português de Portugal antigo. Mas deu para perceber que era uma narrativa que estava contando um feito. Esse feito era uma doação que alguém tinha feito enquanto em vida, tá? Para ficar registrado em sua morte que ele tinha feito algo positivo na sociedade. Seria mais ou menos isso daí.
Então, só para a gente finalizar, eu trouxe uma curiosidade para vocês. Eu não sei se vocês já foram em Pirenópolis, se já tiveram conhecimento em Pirenópolis, mas lá em Pirenópolis acontece uma festa saudades. típica chamada de As Cavalhadas. E As Cavalhadas é uma festa que é uma representação clássica da batalha entre o rei Carlos Magno e os 12 pares contra os mouros. Então, até hoje, há essa tradição lá em Pirenópolis, tá? Até hoje tem essa festa representando aí a batalha da época medieval. É a nossa influência. E para finalizar, as características mais importantes da narrativa medieval. Origem medieval, Idade das Trevas, constitui uma das manifestações literárias de ficção em prosa mais ricas da literatura peninsular, costuma agrupar-se em ciclos, isto é, conjunto de novelas que giram à volta do mesmo assunto e movimentam-se as mesmas personagens. 3 ciclos. De caráter místico e simbólico, relatam as aventuras penetradas de espiritualidade cristã. Os primeiros romances são longas narrativas ainda em verso, surgidos no século XII. Elas contam as aventuras vividas pelos cavaleiros andantes e tiveram origem no declínio do prestígio da poesia trovadoresca. Então, quando se começa a decair a poesia trovadoresca, as novelas de cavalaria começam a ter mais notoriedade, mas ainda acontece no mesmo período, tá? Circulação pelas cortes medievais, então essas novelas de cavalarias, por elas serem escritas e elas tinham que ser declamadas para as pessoas ouvirem, isso acontecia mais nas cortes, tá? Nos castelos. Ajudaram a divulgar os valores e a visão de mundo da sociedade medieval, relatavam em sua maioria grandes aventuras e atos de coragem dos cavaleiros medievais para proteger sua amada, mas principalmente em nome de Deus e depois em nome do rei. No enredo destes romances, os acontecimentos tinham mais importância do que os personagens. Os feitos gloriosos eram mais importantes do que propriamente dito os personagens. E as aventuras sem fim, com várias possibilidades de continuação, sempre no fim trágico. Então, por aqui, alguma dúvida? Já está acabando. Agora eu só vou fazer o comentário da atividade. Ok. Tá? Vamos para a atividade. Quem já fez a atividade? Eu já vi que já tem quase 60 atividades feitas lá, né? Sendo que 63 alunos já fizeram atividade. Tudo bem, para aqueles que realmente, assim, têm mais familiaridade, mais tranquilidade, postei também material de apoio, tranquilo. Agora, tem muitos alunos que fazem essa atividade antes de esperar as aulas e aí acabam errando bobagens, passando despercebido de alguns detalhes. Isso não é bacana. Nesse formulário, eu deixei agora alguns vídeos para facilitar. São os mesmos vídeos que eu tinha deixado em material, mas às vezes lá o aluno não entra para ver, então eu já deixei dentro do formulário para ajudar vocês também a relembrarem das características mais importantes, tá? Então vamos lá, questão 1. Assinale a alternativa incorreta, eu quero errada, a respeito do trovadorismo em Portugal. Então quer dizer que eu deixei 3 afirmações certas e uma está com algum detalhe errado. Durante o trovadorismo, ocorreu a separação entre a poesia e a música. B. Muitas cantigas trovadorescas foram reunidas em livros ou coletâneas que receberam o nome de cancio. Aí vocês vão terminar de ver. Nas cantigas de amor, há o reflexo do relacionamento entre o senhor e vassalo na sociedade feudal. Aí continua, não posso clicar em cima porque senão vai aparecer o gabarito. As cantigas de amigo, o trovador escreve um poema do ponto de vista feminino. Então, 3 afirmações aí estão corretas e uma está errada. É para vocês identificarem errada. Próximo. Itens para a próxima questão. Então, eu dei aí 5 afirmações. Primeiro movimento literário de língua portuguesa. O trovadorismo surgiu em um período no qual a escrita era pouco difundida. Vocês já sabem por que a escrita era pouco difundida nessa época. Por esse motivo, os poetas transmitiam suas poesias oralmente, na maioria das vezes cantando-as e acompanhadas de instrumentos musicais. 2. Foi marcado pela transição do mundo medieval para o mundo moderno, conduzindo as artes do renascimento cultural. Na literatura, deu-se a consolidação da prosa historiográfica, do teatro e da poesia palaciana. 3.
Os primeiros textos da literatura portuguesa receberam o nome de cantigas, tradicionalmente divididas em cantigas de amor, de amigo, escárnio e maldizer, representadas por nomes como Dom Duarte, Dom Diniz, Paio Soares e Taveiroz, João Garcia de Guilharde, Aires Nunes, entre outros. Inspirado na cultura clássico greco-latina, o trovadorismo foi marcado pela introdução de novos gêneros literários, entre eles os romances de cavalaria e a literatura de viajantes. 5. Os poetas do trovadorismo pertenciam à nobreza e ao clero. Além da letra, criavam também a música das composições que executavam para o seleto público da corte. Sobre as principais características do trovadorismo, estão corretos apenas... Aí vocês vão analisar qual que está correto e qual não está. 3. É correto afirmar sobre o trovadorismo que os poemas são produzidos para serem encenados. As cantigas de escárnio e maldizer têm temática amorosa. Nas cantigas de amigo, o eu lírico é sempre feminino. As cantigas de amigo têm estrutura poética complicada. O que está correto aí, gente? Essa é bem facinha. Só um detalhe, tá? Muito cuidado com o encenado. O que é encenar? É representação. 4. Interpretando historicamente a relação de vassalagem, o que é mesmo vassalagem? O que significa vassalagem? Entre homem amante e mulher amada, ou mulher amante e homem amado, pode-se afirmar que, então, nós temos a vassalagem do ponto de vista econômico e social, e nós temos a vassalagem do ponto de vista amorosa. Mas, ainda assim, o significado está ligado. Pode-se afirmar que, o trovadorismo corresponde ao renascimento. Essa questão está errada. Eu vou mudar só essa última parte aí, tá? O trovadorismo corresponde ao renascimento. O trovadorismo corresponde ao movimento humanista. O trovadorismo corresponde ao feudalismo. O trovadorismo e medievalismo só poderiam ser provençais. Tem uma afirmação aí que está correta. Coloquei mais um videozinho aí para facilitar para vocês. Uma questão de vestibular. Senhor feudal, se Pedro II vier aqui, com história eu boto ele na cadeia. É um poema de Oswald de Andrade. Oswald de Andrade já é um poeta modernista, mas a temática que ele utilizou é lá do trovadorismo. O título do poema de Oswald de Andrade remete o leitor à Idade Média. Lembrando que o título é Senhor feudal. Nele, assim como nas cantigas de amor, a ideia de poder retoma o conceito de, ou seja, tanto no título Senhor Feudal, como nas cantigas de amor, a ideia de poder retoma o conceito de fé religiosa, relação de vassalagem, idealização do amor ou saudade de um ente querido. Bem facinha essa daí também. Leia com atenção a seguinte estrofe. Fez-se de amigo, próximo distante, fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. Tomemos a palavra amigo. Todos conhecem o sentido com que esta forma linguística é usualmente empregada no falar atualmente. Contudo, lá atrás, na Idade Média, como se observa nas cantigas medievais, a palavra amigo significou o quê? Colega, companheiro, namorado ou simpático? Questão dada. Facinha. 7. A respeito da prosa desenvolvida no trovadorismo, agora a gente já está falando da prosa. Assinale a alternativa incorreta, tá? Eu dei 3 certas e eu quero a errada. A. As agiografias eram textos em prosa que apresentavam a biografia dos santos. B. As novelas de cavalaria revelavam os grandes feitos dos cavaleiros medievais. C. As crônicas históricas e cronológicas eram chamadas de cronicões. D.
as cantigas trovadorescas foram produzidas por monges escritores? Qual está errado? 8. Nas mais importantes novelas de cavalaria que circulavam na Europa medieval, principalmente como propaganda das cruzadas, sobressaem-se a. As namoradas sofredoras que fazem bailar para atrair o namorado ausente. B. Os cavaleiros medievais concebidos segundo os padrões da Igreja Católica, por quem lutam. C. As namoradas castas, fiéis, delicadas, dispostas a qualquer sacrifício para ir ao encontro do amado. Ou D. Os namorados castos, fiéis e dedicados que, entretanto, são traídos pelas namoradas sedutoras. Eita! O que vai se sobressair aí sobre as cruzadas nas novelas de cavalaria, tá? O tema principal vai ser sobre quem? As namoradas sofredoras, os cavaleiros medievais, as namoradas castas ou os pobres dos namorados castos? Fácil. Só um detalhe, essa questão também é de vestibular, para vocês verem que o vestibular não é nada demais, não é essa prova bicho de 7 cabeças, não, tá? Muitas vezes vocês fazem coisas muito mais difíceis na escola mesmo do que no vestibular. Aqui eu trouxe uma canção, uma letra do Chico Buarque e Francis Rime, tá? Atrás da porta. Quando olhastes bem nos meus olhos e o teu olhar era de adeus, juro que não acreditei e eu te estranhei. Me debrucei sobre o teu corpo e duvidei, e me arrastei, e me arranhei, e me agarrei nos teus cabelos, nos teus pelos, teu pijama, nos teus pés ao pé da cama, sem carinho, sem coberta, no tapete atrás da porta, reclamei baixinho, dei para maldizer nosso lar, para sujar o teu nome, te humilhar e me entregar a qualquer preço, para mostrar que ainda sou tua, só para provar que ainda sou tua. Eu declamei porque eu sou péssima cantando, tá? Aí, após analisar a música, marque verdadeiro ou falso, tá? E a última, as ações apresentadas na canção praticadas pelo eu lírico, agarrar no cabelo, nos pelos, no pijama, nos pés ao pé da cama, representam uma figura de linguagem. Então, ó, agarrar nos teus cabelos, no teu pelo, no pijama, por fim, no pé da cama. Isso, que figura de linguagem é essa? Gradação, eufemismo, pleonasmo ou antítese? Tá facinha, tá facinha, tá facinha. Eu espero que esteja facinha, tá? É para vocês acertarem. Por fim, meus amores, é isso. Bom descanso. Já deu aí 16 horas. Finalizamos, portanto, aí primeiro movimento literário, que é o trovadorismo, já destacando, identificando o que é um estilo de escrita individual, o que é um estilo de época, sendo que o trovadorismo é dividido entre as cantigas palacianas e as novelas de cavalarias mais importantes, mas além das novelas de cavalarias, tem os outros textos que foram produzidos nessa época. Beijo, bom descanso, tá? Boa atividade, bom final de semana. Só saiam de casa se for realmente necessário, muito cuidado.